Boa noite. Eu vou dar início aqui à experiência de número 3, teórico e simulado é, individual de eletromagnetismo. Eu sou o Rafael Damasceno. É, e, bom, a princípio, vou começar aqui com a introdução. E a princípio, essa experiência consiste em responder perguntas sobre as ideias que vão ser trabalhadas no vídeo. E em seguida fazer simulações com ímãs e simulações com eletroímãs e do torque magnético. Em tese, tudo que vamos fazer aqui consiste no trabalho de corrente e campo magnético, campo elétrico e campo magnético, e vamos ver, analisar todas os seus valores de campo e os seus efeitos. Bom, começando agora com as perguntas, nós temos supercondutores. Bom, o que são supercondutores? Uma definição geral é que supercondutor são os materiais que, abaixo de uma certa temperatura, uma que chamamos de temperatura crítica, que nos casos são sempre abaixo de 273 Kelvin, que consiste no 0 graus Celsius, eles chegam próximos de 8 Kelvin, 9 Kelvin, basicamente. Tipo, são umas temperaturas que chegam até bem próximo do zero absoluto, mesmo que ele seja inalcançável, mas perto dessa faixa de temperatura, esses materiais condutores se tornam supercondutores, que consiste em que ele perde toda a resistência elétrica, ou quase toda a resistência elétrica, permitindo a condução de corrente sem dissipação de energia, já que ele não vai ter essa resistência, o que é algo muito efetivo quando se tem essa necessidade dessa corrente que muitas vezes grande parte é perdida. As propriedades elétricas e magnéticas em geral dos supercondutores consistem em apresentar essa resistência elétrica nula ou quase nula. E isso acaba expulsando totalmente o campo magnético interno, né, que é o efeito Meissner, já que ele não possui essa dissipação. E a capacidade de manter corrente sem perder energia, né, já que ela não vai, essa energia não, essa corrente não vai ser convertida em energia térmica, por exemplo, o que ajuda muito nessa capacidade de manter a energia. Os tipos de condutores mais comuns são aqueles que expulsam completamente o campo magnético e a resistência. E tem outro tipo que permite uma certa penetração do campo magnético, uma penetração parcial, mas que não é tão efetiva para aquilo que ele propõe. Ainda assim, acaba sendo bem efetivo o supercondutor. Em geral, os materiais supercondutores costumam sempre ficar abaixo de 273 Kelvin, né? Que é o 0 Celsius. E aqui eu vou falar 5 exemplos de supercondutores que tendem a ficar abaixo dessa temperatura. São eles o WBCO, o BSCCO, o MGB2, o FESE e o LAOFEAS. Basicamente, eles têm uns números muito complexos, tipo o WBCO é o Iridium Barium Copper Oxide, o BSCCO é o Bismuth Strontium, basicamente os componentes que ele tem, né? Tanto que esse CC é de cálcio e de copper, e o O é de oxídio, porque ele é oxidado. O Mg é magnésio, boro, né? Aí é o magnésio, é o diodo de magnésio. Aí tem o FeSe, que é o ferro selenite, e o LaOFeAce. Bom, basicamente, começando pelo WBCO, ele é um supercondutor que tem uma alta temperatura crítica, né? Já que ele atinge até 93 kelvins, que para um supercondutor é uma temperatura muito alta, mesmo que seja uma temperatura negativa em Celsius, bem negativa, ainda é uma temperatura muito alta para um supercondutor, né? O outro já o BSCCO, ele já é ele consegue atingir uma temperatura um pouco mais baixa, mas ainda assim é considerado uma alta temperatura crítica de 87 kelvins, né? Já agora o magnésio, o MgB2, ele já tem uma temperatura crítica mais baixa, ele consegue atingir até 30 kelvins, ele é a temperatura crítica dele. Então ele já possui uma temperatura muito baixa, ou seja, ele é um ótimo supercondutor, basicamente, que é o caso. Mas o FeSe, por exemplo, ele já atinge até 8 kelvins, que é algo bem impressionante para um supercondutor. Provavelmente ele faz parte das casas dos supercondutores que conseguem anular completamente a resistência e o campo magnético.
Já o LAFEAS, ele possui essa mesma característica de temperatura crítica do MgB2 de 30 Kelvin. Como a gente pode ver, o FSE ele chega às casas de 18 Kelvin, que é tipo menos 260 Celsius, é uma temperatura muito baixa e prova que chega até a ser bem impressionante, né? E a temperatura que você tem que chegar para você evitar a resistência elétrica. Continuando agora, falamos agora sobre a permeabilidade magnética e o efeito Meissner. Bom, a permeabilidade magnética define-se basicamente na medida e a capacidade do material de resistir à formação de campos magnéticos em seu interior. Isso também está muito ligado aos materiais paradio e ferromagnéticos, que vamos ver mais para frente. E é algo que também é característica do efeito Meissner, né? Que é basicamente o que opõe a ideia da permeabilidade magnética. E também muito ligado aos supercondutores, né? Em seguida aqui o efeito Meissner, por exemplo, ele diz que a definição dele é a exposição completa de campos magnéticos no interior do supercondutor, quando ele entra no estado de supercondutor, quando ele tem essa temperatura reduzida. Pode-se dizer então que essa permeabilidade magnética dele chega a ser bem baixa, dependente do tipo de material dele. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre os materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Bom, basicamente, a gente vai começar falando sobre os paramagnéticos, que são materiais que têm ímãs atômicos ou moléculas que tendem a se alinhar com o campo magnético, ou seja, a ligação dele com o campo magnético é atômica, e isso acaba que eles tendem a repelir esses campos magnéticos, né? E já os diamagnéticos, eles são repelidos por campos magnéticos, mas eles possuem um campo magnético muito baixo, e essa magnetização é sempre oposta ao campo aplicado, mas em geral os diamagnéticos possuem baixa, eles não são atraídos tão facilmente por ímãs, muito diferente do ferromagnético, que uma característica do ferromagnético é a forte magnetização dele. Diferente dos diamagnéticos, eles possuem a forte magnetização e até vezes aumentam várias vezes o campo magnético que está sendo aplicado neles. Como a gente vai fazer essa simulação mais pra frente no eletroímã, porque vai mostrar isso. E mesmo sem a aplicação de campo externo, ele ainda possui esse alto magnetismo, já que o ferromagnético tem um alinhamento magnético espontâneo desses domínios magnéticos e permite que ele seja atraído muito facilmente por qualquer tipo de ímã. Alguns exemplos de paramagnéticos é o alumínio, a platina e o crômio. Já os diamagnéticos é o bismuto, o carbono e o cobre. E os ferromagnéticos são o ferro, o níquel e o cobalto. Alguns desses materiais eu vou fazer na simulação para mostrar como você pode diferenciar um paramagnético de um diamagnético de um ferromagnético. O ferromagnético é mais fácil de ser diferenciado, já o paramagnético do diamagnético tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente vai conseguir reparar isso mais pra frente. Bom, ímãs permanentes. Uma definição geral de ímãs permanentes é que eles são materiais que retêm seu magnetismo mesmo após a remoção de um campo magnético externo. Basicamente a ideia de imantação, só que em geral essa imantação ela não vai se perder. Já que geralmente são, por que não se perde? É porque esses materiais são ligas de materiais magnéticos, como alumínio, níquel e cobalto. O cobalto e o níquel são materiais ferromagnéticos, já o alumínio é um paramagnético. Só que eles possuem características elétricas isolantes e propriedades magnéticas persistentes, ou seja, é muito mais fácil você imantar o alumínio, o níquel e o cobalto. Se você pegar um ímã e você fazer essa imantação, você pode fazer um ímã permanente, mesmo que ele seja muito fraco. Bom, é isso. Agora eu irei fazer as simulações dos ímãs da nossa bobina e do nosso eletroímã, né? E do freio magnético. Freio magnético não, do torque magnético. Boa noite. Eu vou começar a parte teórica simulado, o trabalho individual da experiência número 3, que se trata das simulações de campos magnéticos. Nessa experiência eu terei que fazer esses 3 tópicos. E eu irei dividir esses 3 tópicos em vídeos. O primeiro tópico eu irei resolver tudo num vídeo de conclusão final, que eu vou responder as perguntas, responder os resultados da simulação com os ímãs,
e do terceiro, que é do eletroímã, que é gerar por bobina. Que farei tudo, e todas essas simulações, tanto da bobina quanto dos ímãs, eu farei tudo no Unsoft Maxwell, que logo eu irei apresentar. Eu vou começar falando sobre as simulações com os ímãs. Eu vou dividir em 4 vídeos, onde eu farei um ímã para cada vídeo. Eu vou começar pelo esse primeiro ímã aqui. E, bom, indo para o software, a gente agora precisa criar antes de tudo, criar um novo projeto. Eu posso renomear esse projeto como ímã Neodímio 1. Todos são ímãs de Neodímio. E, bom, como a gente pode ver, aqui a gente tem 12 vetores de campo. E aqui no meio não temos um ímã, basicamente, não temos um vetor aqui no meio. Então é apenas essa geometria no vácuo. Então, para isso a gente precisa criar um segmento, vários segmentos que comportem esses vetores, ou seja, 12 segmentos que formem basicamente uma rosca. Então, para isso vamos começar inserindo dentro desse novo projeto um Maxwell Design 2D. Mas primeiro precisamos mudar os eixos dele. Vamos vir aqui em Max 2D Solution Type e vamos mudar a geometria para cilíndrica sobre o eixo Z. Dessa forma a gente consegue trabalhar melhor. Bom, vindo aqui eu irei fazer um retângulo, que dependente do tamanho dele. A ideia é que esse retângulo, quando eu for plotar em um modelo 3D, ele tenha um formato angular. Então para isso, quando eu vim aqui em criar um design 3D, eu vou poder mudar aqui o ângulo. E eu vou colocar, né, baseado nisso, 360 para 12, um ângulo de 30 graus. Porque aí eu conseguirei dividir perfeitamente em 12 segmentos. Pronto, aqui ele plotou em 3D o nosso retângulo. E agora a gente vai pegar ele e fazer a gente vai duplicar e girar em torno do eixo. Aqui a gente tem essa opção em que a gente precisa mudar o ângulo. Vamos colocar 30 graus, já que ele começa em 30 graus. E aumentar aqui, ó, o número de segmentos. E quando aumenta a gente consegue ver sendo o formato. E quando clicamos em OK, a gente tem perfeitamente a rosca que queríamos. E dessa forma conseguimos trabalhar melhor. Podemos vir aqui e percebemos que ele ainda está em vácuo. A gente precisa passar ele para Neodímio. Então pegando todos os retângulos aqui, a gente consegue vir assim material para definir o material e colocar aqui Neodímio, que vai ser o Neodímio FE30. Vamos aqui, damos um OK. E agora aqui a gente pode trabalhar em cima disso. Antes a gente não fez a criação dos campos ainda e não temos um meio. Então a gente ainda precisa criar um meio. E para podermos criar um meio aqui, vamos ter que voltar no nosso design 2D. Dar apenas um OK aqui, ele vai dar o nosso ímã. E vamos criar apenas um retângulo, independente da forma geométrica, ele só precisa estar comportando o nosso ímã. Então vamos aqui só para dar uma centralizada. Eu vou criar um retângulo, pode ser uma esfera, tanto faz, independente do tamanho também. A ideia é só que esse retângulo, quando eu vim aqui em Object Edges, eu consiga também aqui em Bontuary criar um balão. E aqui eu vou colocar meio. É o meio onde meu ímã vai ficar. E aqui eu consigo também mudar, vindo aqui em transparência, eu consigo mudar a opacidade para poder ver melhor meu ímã lá. Eu vou colocar 1 mesmo. Aqui eu consigo ver que tem um meio. E dessa forma aqui também eu preciso definir o material, mas isso aqui é porque ele vai ser vácuo mesmo, mas só para por vir das dúvidas, a gente cria esse material que é a vácuo. E aqui agora a gente vai criar os nossos vetores, né? Vindo aqui em Relatives CS, a gente vai clicar no centro e vai escolher aqui cada um dos segmentos. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer isso um por um. Todo cuidado para não alterar o centro do nosso eixo. E ter que fazer o trabalho basicamente.
por último esse. Pronto, aqui a gente consegue ver, vindo aqui, todas essas coordenadas relativas. E a gente vai precisar alterar cada uma aqui. Como você pode ver, se a gente vem aqui, a gente tem a coordenada relativa. Só que a gente tem o nosso segmento e dá pra ver que o eixo não está alinhado. Então a gente precisa vir aqui em orientação e mudar ele para cada um desses aqui. Já que esse aqui é o meu primeiro, eu vou mudar ele para o primeiro. Pronto. A mesma coisa para o segundo. Agora só que o segundo eu vou mudar para o segundo. Entendeu? E se eu vir aqui no segundo, eu vou ver que ele vai estar alinhado, entendeu? Essa é a ideia. Agora vindo aqui por... Aqui eu já alterei. Pro terceiro. O segundo tá. Pro terceiro eu pulei um. Eu pulei... esse aqui. Não tem problema. Eu posso vir aqui novamente e só criar ele aqui. Na verdade... não. Na verdade eu queria uma a mais mesmo. Ah, sim, é porque aqui aparentemente eu comecei pelo retângulo 1, então aqui eu acabei alterando, mas tá correto, mesmo assim. Esse aqui ele vai ter que... é fácil a gente vir aqui e coloca 3 mesmo, normal. Pronto. Bom, vamos fazer aqui para todos. A ideia é que aponte pro segmento. Cinco, fazendo 6. 6. Vamos aqui, fazemos a mesma coisa. É o 11. Isso. Bom, continuando. Depois de direcionarmos todos os eixos em direção de cada de segmentos, seus respectivos segmentos, a gente vai agora criar um setup para que a gente possa analisar isso. Vindo aqui em Solutions Fields Only, a gente vai criar esse setup, ver aqui se falta alguma coisa, mas todos os parâmetros já estão bem definidos. Podemos agora apenas vir em análise all, onde eu farei a análise de tudo. Aqui ele vai criar nossa simulação. E bom, quando a simulação aqui deu certo, a gente pode selecionar todos os objetos e vir aqui em Fields A e Flux Lines. Aqui em Flux Lines eu vou selecionar todos os objetos e dar um Done. Aqui eu vou conseguir ter as nossas linhas de campo, onde ocorre esse efeito. Aqui eu podia ter feito um retângulo um pouco maior, já que aqui deu uma cortada, mas baseado numa ideia de repetição, a gente tem uma ideia de como seria a continuação aqui. E essas são as nossas linhas de fluxo. Conseguimos ver aqui o nosso fluxo e onde ele é mais intenso, mesmo que seja numa casa muito abaixo. E bom, continuando, podemos vir aqui novamente selecionando todos os nossos objetos aqui. Vamos vir aqui em Fields Overlays e tirar a visão. Opa.
Bom, aqui beleza, consegui arrumar. Vamos fazer novamente. Porque aqui eu apaguei a ideia, não sei se ainda tenho. Bom, ainda tenho meu setup. Eu imagino que eu tenha tudo aqui ainda. Eu vou selecionar isso e agora eu vou fazer o campo. Novamente fields, vim aqui em B de campo magnético para a gente gerar uns campos magnéticos em todos os objetos. E esse aqui ficou o nosso campo magnético. E novamente agora podemos fazer o mesmo para descobrir os vetores do nosso campo magnético. Todos os objetos. E esses são os vetores. Algumas variações. Bom, este é o nosso primeiro eletroímã, nosso primeiro ímã de neodímio. Bom, continuando aqui as nossas simulações de campos magnéticos, né? E no tópico B de simulação com ímã, vamos fazer agora o segundo ímã, que é basicamente a mesma ideia do primeiro ímã, e a única diferença é que esses vetores eles não estão apontando na mesma direção do segmento. Então, vindo aqui para o software, vamos criar um novo projeto que a gente vai chamar de ímã neodímio 2, e vamos fazer a mesma ideia que fizemos nos outros. Vamos criar o retângulo. Vou fazer ele simétrico no eixo para ficar mais fácil futuramente de trabalhar com ele, né? A mesma ideia, a gente vai criar agora um 3D. Opa, eu vou vir aqui em... Calma aí. Aqui, eu esqueci de mudar o eixo, né? Antes a gente precisa vir em Solution Type e passar para cilíndrica. Não foi. Agora foi, pronto. Fazemos agora a mesma coisa. Beleza. Agora a gente vai mudar para um design 3D. Vamos mudar aqui para 30 graus. E beleza. Ele ficou solto no eixo, parece. Mas acho que funciona de qualquer jeito. Vamos aqui agora fazer novamente isso aqui. Mudar para 30 e aumentar. Opa, eu peguei a opção errada. É esse aqui. Pronto. Então, ok. Beleza, aqui a gente tem agora a nossa estrutura. É a mesma estrutura. E vamos fazer novamente as mesmas coisas que fizemos no primeiro vídeo. Que é agora fazer um meio para o nosso ímã. Eu vou tentar fazer ele maior, já que da última vez teve um pequeno corte. Nada que vai alterar. Mas agora nós fazemos o ímã, a Object File, a Object Edge. Vamos aqui em... a gente vai dar um balloon, né, para o nosso meio. E aqui a ideia é que ele seja vácuo mesmo. Então a gente não precisa vir aqui e assign material, ele já está em vácuo, que é o que a gente quer mesmo. E vamos aqui pegar a nossa estrutura interna aqui, que são... Deixa eu dar uma aumentada aqui, que são todos esses retângulos aqui. E vir em assign material e colocar o NDFE30. Beleza, aí agora a gente vai deixar esse aqui um pouco mais, vai deixar o mais transparente possível para que a gente possa ver o ímã. E aqui a gente vai fazer os nossos eixos, né? Vim aqui nesta opção que é a Create Relative Size e fazer os eixos aqui de cada estrutura. Só que vale ressaltar que a gente tem que perceber quais são os eixos que a gente tem, né? Quais são os eixos que a gente precisa. Eu acho que eu desfiz a transparência aqui. Pronto. Tá, aqui a gente percebe que a gente precisa de um para cima, para as diagonais, para cima e para baixo e para baixo. A gente também precisa para esses lados aqui. Tá. Esse aqui é o mesmo desse. Esse aqui é o mesmo desse.
Esse aqui é o mesmo desse, esse aqui é o mesmo desse. Então a gente precisa para cima, para baixo, para cima e para baixo. São só nessas direções. Então a gente pode vir aqui. Bom, aqui vai ser um pouco mais trabalhoso porque a gente não conseguiu dividir perfeitamente no meio. Então a gente vai ter que tomar um referencial sendo para cima. Já que eu não consigo dividir perfeitamente no meio, não faz mal eu tomar esse aqui como se fosse o meu referencial para cima. Eu posso até girar ele para que fique mais fácil de ver. A ideia que eu quero dizer é que esse aqui vai ser o meu referencial para cima. Eu vou fazer sendo esse porque ele está bem no meio aqui. Esse vai ser o meu referencial para cima. Essa é a ideia que eu quero passar. Bom, agora a gente vai vir aqui pegar novamente a opção de Relative CS e fazer esse eixo. Eu preciso dele para cima, eu preciso de um dele para baixo, Eu preciso dele nas diagonais. Bom, aqui depende, né? Eu posso tomar esse. Eu acho melhor tomar esse ou esse, tanto faz aqui. Eu vou tomar como referencial sendo esse. Eu preciso fazer pro outro lado e ele é a mesma coisa, né? Mas eu preciso fazer eles para baixo, provavelmente. Preciso fazer eles para baixo. Preciso fazer eles para baixo. Esse e esse. Bom, aqui tem as minhas coordenadas. Por enquanto todos os eixos eles apontam para um lado só e eu preciso alterar isso. Mas se eu vim aqui em Coordenadas Systems, eu tenho aqui todos os meus CS relativos que apontam em todas as direções. Mesmo que não dê pra ver por causa do nome, eles apontam em todas as direções. Essa direção eu tenho uma, duas, três, quatro. 5, né? São 5. Uma, duas, três, quatro, 5. 6. São 6 direções, são 6 relativos, então tá tudo certo. Tá bom? Agora nós seguimos aqui e precisamos adotar um sistema, né? Bom, eu vou vir aqui, como esse é no meu de cima, que vai ser o retângulo 1.1, e eu preciso editar a orientação dele. Ele vai ser o meu para cima. Nesse caso é esse. Esse é o para baixo. Esse é. Eu preciso analisar a reta X. Então esse aqui é mudar o nome para. Tem como mudar o nome? Tem. Vou colocar cima. Baixo. Diagonal superior direita, o X aqui, a diagonal superior esquerda, para não confundir. Isso daqui é diagonal inferior esquerda. E a diagonal inferior direita. Pronto. Bom, esse aqui, então, ele é... Agora eu posso tomar os referenciais que eu quiser. Esse aqui vai ser para cima. Os lados aqui eles vão ser... Esse aqui vai ser diagonal superior direita.
Esse também vai ser diagonal superior direita. Esse aqui ele vai ser diagonal inferior esquerda. Aliás, calma. Isso. Diagonal inferior esquerda. Esse aqui ele é diagonal superior direita. Esse aqui é diagonal inferior esquerda. Esse aqui é diagonal inferior esquerda também. Tá, seguindo. A gente tem essa que é para baixo. Tem essa que é a diagonal inferior direita. Diagonal superior direita. Cima. Diagonal superior esquerda. Diagonal inferior esquerda. Esse aqui no caso, que é o 9. Diagonal inferior esquerda. Aqui tá apontando pra cá. Baixo. E diagonal inferior direita. Bom, agora analisando todos aqui, nós temos esse aqui, ele é sistema tá global. Aparentemente não. E eu acho que tá tudo correto. Esse é baixo e esse é diagonal inferior esquerda, direita. Isso tá certo. Parece que tá tudo certo. Esse aqui, ele é diagonal inferior esquerda. Parece que tá tudo certo. Não parece ter errado nada não. Diagonal superior esquerda. Diagonal. Opa. Diagonal superior direita. Bom. Bom, aqui agora que os nossos vetores foram definidos, a gente consegue agora fazer a nossa, criar o nosso setup, o nosso solution setup. Vamos aqui, a gente vai falar que solve fields only. Vou tentar arrumar parte do eixo aqui. Agora, ironicamente, ficou alinhado, né? Eu acho que, não sei se isso vai... Esse aqui é... Tá, esse aqui vai ser... Esse aqui é o nosso superior, né? Cadê o nosso superior? É esse, então esse aqui é o nosso superior. Tá, ele só ficou deslocado um pouco pro lado, então eu vou deixar ele da forma que vai estar, que é assim. Beleza. Voltou pra cá, voltou pra cá. Tá certo. Criando nosso setup, a gente agora pode dar validação. Ele está validado, podemos fazer a nossa simulação. Até, beleza, tá fazendo. Que ele vai ter que dar. Beleza, deu que tá tudo correto. Agora a gente pode. Bom, acho que tá tudo correto. A gente pode pegar todo esse nosso sistema aqui e fazer os fields do fluxo de linhas aqui para todos os objetos. E esse aqui é o nosso fluxo de linha. Interessante. Apenas um dos lados ele tem um fluxo muito maior do que o lado, enquanto esse aqui tem um fluxo menor. É bem dividido.
Parece que acontece um fenômeno das bordas, aqui onde tem o nosso superior, porque aqui é o nosso superior. Então, nos superiores você tem um fenômeno das bordas que levam para os que estão apontando para os lados. Mas, curiosamente, esse lado ele fica carregado com um fluxo muito pequeno, chega a ser negativo o fluxo. Parece que o fluxo ele se concentra muito mais desse lado. Tá vendo que a gente tem uma variação de literalmente um sinal inteiro. Então ele varia de -3 até +3, que são valores extremamente próximos, né? E aqui a gente consegue perceber uma curva que, como se as partes onde o campo aponta para cima funcionasse como um efeito de borda. Muito interessante. Vamos agora vir aqui em Definition, vir aqui em Fields Overlays e apenas tirar a visualização deste nosso field, do nosso fluxo de linha. E aqui vamos novamente fazer o cálculo para todo o sistema. Agora para calcularmos o campo magnético, B, o campo magnético. E aqui a gente vai calcular a intensidade do campo magnético em Tesla. E novamente a gente sabe que esse aqui é o nosso superior, mesmo que não dê para ver o eixo, mas eu tenho a ideia de que esse aqui é o superior. Eu consigo perceber que o campo aqui é muito fraco, já que ele funciona realmente como um efeito de borda. Já nas que apontam para na diagonal inferior direita e essa aqui vai para a esquerda, a gente consegue perceber que tem uma concentração muito maior de campo aqui. Agora vamos novamente só tirar a visão desse campo para podermos calcular agora as linhas do campo magnético. Não tá pegando o sistema inteiro, agora sim. Que é os vetores do campo magnético. A gente consegue ter uma ideia de como funciona e dá para perceber mesmo que você tem vetores que são muito mais fortes quando se trata desses aqui vem da diagonal, já que ele tá abrindo para cima, enquanto o campo, já que nesse aqui que é o superior de fato, a carga vem totalmente para cá, igual tem na figura, como você pode ver aqui, ó. E é exatamente o que acontece aqui. Deixa eu só dar uma girada para ver a ideia. Opa. Agora sim. Essa aqui também é a parte superior. A parte de cima. E aqui a gente percebe que tem essas linhas de campo aqui no centro que levam especialmente para cima, como a gente consegue ver. E o campo, mesmo que ele funciona como um fluxo até, que ele vem para cima e vai abrir para voltar, entendeu? E novamente, como eu disse, essa parte funciona como um efeito de borda, e o campo sai, mas ele não segue reto, ele vai para as laterais, porque é onde a intensidade, onde os vetores do campo apontam. E é quando a gente consegue ver, até mesmo quando a gente for testar aqui, porque deixa eu apenas tirar isso e colocar esse aqui de volta, a gente consegue perceber, tá vendo? Que aqui a gente tem as mesmas ideias aqui, ó, onde os campos são mais concentrados, são onde ele recebe esses vetores que vem das que apontam para cima. Então, principalmente nessas laterais aqui, que apontam para baixo, ela vai receber uma intensidade muito maior de campo. Por isso que quando analisamos aqui a intensidade, percebemos isso. E aqui, obviamente, é muito mais fraca, porque os vetores eles estão saindo desse lugar e eles não se concentram aqui. Bom, continuando aqui as nossas simulações do teórico simulador da experiência 3, das simulações de campos magnéticos, vamos fazer agora o terceiro imã de neodímio, que tem a mesma ideia do segundo, a única diferença é que a gente só vai ter que alterar alguns dos vetores. A gente pode tentar reaproveitar todo esse sistema também. Antes eu só queria ressaltar, né, desse segundo imã aqui, a gente tem a visão dele 3D, mas não altera muito, porque a única diferença é que do 2D a gente só tinha essa visão superior, mas
As vistas laterais e inferiores vão ser uma cópia do que é a vista superior, então ele só vai ter uma largura tal. Mas os vetores em si eles não se alteram, eles são constante o mesmo, independente da altura que ele tiver na peça, se pode se dizer assim, né? E como você pode ver aqui no meio, ele continua tendo essa mesma ideia do campo ir na direção cima. Mas bom, agora vamos focar no nosso terceiro eletroímã aqui, nosso terceiro ímã de neodímio. A gente agora vai fazer a mesma ideia, vamos criar um novo arquivo, um novo projeto, chama de ímã perdão, é ímã neodímio 3. Pronto. Bom, aqui a gente vai fazer as mesmas coisas que fizemos nos outros. Essa parte do projeto ela é totalmente intuitiva, já que ela vai ser o mesmo para esse sistema. Eu poderia reaproveitar algumas coisas do IMA 2 para poder fazer esses campos, e eu imagino que eu vá aproveitar mesmo. Vamos vir aqui e vamos fazer a mesma ideia. Antes vamos vir aqui em Maxwell Solution Type e alterar aqui para uma visão cilíndrica no eixo Z. E novamente fazer ela um pouco maior dessa vez. Só porque sim. Pronto. E agora vamos passar para 3D, colocar um ângulo de 30 graus para a gente poder ter duas seções. E bom, é isso. Vamos novamente pegar aqui, vamos duplicar e girar no eixo com um ângulo de 30 graus e com 12. Pronto, esse aqui é o nosso IMA, é a mesma coisa dos outros. Vamos novamente criar agora um design em 2D para a gente poder trabalhar com as direções do campo. E bom, a ideia vai ser basicamente a mesma. A gente vai escolher um que a gente tem que considerar como o central, né, por assim dizer. Vai ser o que vai apontar para a direção superior. Eu vou escolher esse aqui, né? Não tem muito problema. Não é algo que vai atrapalhar muito. A gente só dá aqui, a gente vai dar essa girada só para ter uma noção. Mas agora vai ser o mesmo processo. Eu imaginaria que eu conseguiria tentar reaproveitar aqui no nosso terceiro projeto, nosso segundo projeto, se eu poderia aproveitar essas coordenadas aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar ela pro nosso imã de neodímio 3 aqui. Quer poder? Eu não posso apenas colar ele aqui. Mas bom, não tem problema. Vamos então continuar fazer aqui o mesmo trabalho. Superior. E vai ser a mesma coisa, né? Superior, inferior esquerdo, inferior direito. A mesma coisa. Inferior também, inferior, inferior, inferior. A gente não tem superior nesse caso. A única diferença aqui no lugar dos superiores a gente vai ter inferiores, né? A única diferença é um pouco mais diferente. Mas a gente não tem diagonais superiores nesse caso. Então a gente só precisa focar. Esse aqui é a mesma coisa desse. Esse aqui é a mesma coisa desse. Que é a mesma coisa desse. Que é a mesma coisa desse. Esse aqui é a mesma coisa desse. Que é a mesma coisa desse. Que é a mesma coisa desse. Que é a mesma coisa desse. Então a gente só precisa ter o superior e os dois pra baixo. É isso. Muito mais fácil, aliás. Aqui a gente já fez o superior. Vamos fazer os outros agora. Vamos fazer os inferiores. Bom, não gostaria de trabalhar com isso dessa forma. Inferior. Inferior. Bom, tenho este que vai ser o meu superior, esse que vai ser o meu inferior e esse que vai ser o meu inferior. Tá, esse aqui vai ser o meu superior. Cima. Este aqui que é o
diagonal baixo esquerda e o diagonal baixo direita. São esses únicos que eu tenho. Bom, perfeito. Bom, realmente só isso que eu tenho. Bom, não tem muito segredo. Agora que eu tenho um superior aqui, eu vou chamar esse. Aqui vai ser o meu retângulo 1, 2, 3, 4, 3, né? Vai ser o 3 no caso, vai ser o meu superior. Aqui eu poderia escolher esse, né? Não tem problema na verdade escolher esse aqui, que ele é o primário. Ou eu posso escolher esse, porque ele tá no eixo. Esse é qual? É o 10º. Não faz mal aqui, eu posso escolher qualquer um pra começar. O que importa mesmo é só se a ordem vai estar correta, né? Vamos começar aqui pelo 1.1. Vamos vir aqui. Eu esqueci de um passo importante, mas aqui a gente consegue fazer ele. É apenas criar o nosso meio. Não, ainda dá tempo. Precisamos alterar muita coisa. Acho que tá muito pequeno, não faz mal. As mesmas essas definições de sempre. Poderia falar com o material, mas ele já está em vácuo, né? Aliás, preciso colocar esses materiais aqui em NDFE30 e eu preciso deixar isso aqui o máximo transparente possível. É isso, pronto. Bom, agora a gente pode seguir com nossas ideias aqui, pegando esse primeiro aqui, vai ser 1.1, colocando a intenção dele em cima. Aí tem o baixo diagonal direita. Talvez eu precise começar por esse, de qualquer jeito. Porque esse é o meu cima, então eu preciso colocar ele pra cima. Tá, esse é o cima. Baixo direita. Baixo esquerda. Cima. Esse é direita. Esse é esquerda. Esse é cima. Esse é direita. Esse é esquerda. Esse é cima. Esse é direita. Certo? Pô. Cima, direita, esquerda. Isso mesmo. Esse é direita. E esse é esquerda. E esse é cima. Então, cima, direita, esquerda, cima, direita, esquerda. Perfeito. Cima, direita, esquerda. E cima novamente, né? Perfeito. Bom, então
Aqui está feito o nosso redima. Ele aponta, essa é a direção superior, para cima. E aqui a gente consegue agora tudo pronto. A gente pode só criar o nosso setup para todos os fields. E ele está apenas aqui uma análise all. Opa. Pronto, agora foi. Não sei o que aconteceu para não ter ido antes, mas agora funcionou. Opa! Podemos agora pegar aqui todo o nosso sistema e calcular os campos, né? Primeiro vamos ver a intensidade de fluxo, os fluxos de linha. Esse aqui é um pouco, bem diferente, na verdade, daquele último que nós vimos. Aqui a gente pode notar que esses aqui são superiores. Sim. Perto dos superiores, ao menos nesses superiores aqui, você tem uma convergência, enquanto aqui você tem uma divergência, em que eles ignoram esse ponto para continuar o caminho. Os que já estavam aqui, eles são puxados, e já que esse aponta para cima, já que nesse caso esse aqui ele aponta para a direita, para esse vetor aqui, ele puxa para baixo e esse aqui puxa para cima, então eles voltam, enquanto esse aqui puxa para baixo de novo, esse aqui puxa para cima e esse aqui ele aponta para cima. Nesse caso, então ele vai puxar nessa direção, e aí eles criam essas correntes que ficam indo e voltando, que elas variam por causa disso. Esse aqui nesse caso está puxando para cima, ele causa esse distúrbio aqui. Vamos ver agora, apenas tirar a visão desse para a gente poder ver agora as linhas de campo magnético. Todos os objetos. E esse aqui é o nosso campo magnético. E como a gente pode ver, igual eu falei, por conta desse puxar para baixo e esse puxar para cima, a gente tem uma certa divergência nesses pontos aqui. Obviamente aqui vai ser onde vai ter o foco, porque é exatamente nesse ponto em que as linhas que estavam vindo de cá se concentram. E aqui é a mesma coisa, já que tem linhas que conseguem, por conta desse superior, elas aqui, ó, elas saem muito do ímã. Então aqui elas têm como se fosse um leve efeito de borda que permitem que ela entre nesse momento aqui, quando se aproximam desse eletroímã, desse ímã aqui de neodímio, que está puxando nessa direção. Então as linhas que estão para cá se concentram aqui. E esses aqui são os principais focos, né? Como a gente vê aqui também, porque eles apontam para cima e esses eletroímãs aqui eles favorecem, enquanto esses aqui desfavorecem esses que são superiores também. Então ele gera essa linha que favorece esses focos aqui. Vamos agora a discrepância. Vamos agora analisar os vetores, que bom, é o que vai nos dar a prova. Bom, o que nós temos é exatamente como mostra essa figura. Ele sai e é puxado nessa direção aqui, e ele volta, tá vendo? Ele faz esse percurso aqui. A mesma coisa para esses vetores que estão aqui. Como você pode ver, eles saem daqui e aqui eles dividem. Alguns vão para cima, outros vão para baixo e entram neste eletroímã que aponta para cá, tá vendo? Esses aqui são focos também, mas principalmente esses dois focos aqui, enquanto esse aqui está para cima. E já esses dois, eles funcionam muito mais para
dispersar os vetores de corrente. Como você pode ver, as correntes vêm a mesma coisa como mostra essa figura, e aqui elas entram, aqui elas saem, aqui elas entram, como mostra o desenho. E aqui, obviamente, funciona dessa forma, já que está para cima e esse aqui está puxando para baixo, você vai ter essas correntes que estão assim, como a gente consegue ver aqui também no fluxo. Eu irei fazer agora a última simulação com ímãs de Neodímer, da simulação de campos magnéticos da experiência 3, a parte teórica simulando. Esse aqui aparenta ser o mais simples na ideia, porque eu tenho que fazer 5 quadrados e dar direções para eles. Bom, vamos aqui partir para um soft e já criar o nosso novo projeto. Seu imã Neodímer 4. E nele direto eu já vou criar um Axel 3D. Porque aqui nele eu posso fazer um cubo direto sem problemas. Eu vou criar um cubo aqui. Deixa eu refazer. Vou fazer nessas medidas aqui. Preciso fazer um cubo, né? Então, não sei se necessariamente ele precisa ter. Acho que isso também importa. Pronto, esse aqui é um cubo. Só que ele não subiu, né? Tem isso. Ah tá, não. É porque aqui eu tô sendo meio que burro mesmo. Aqui eu preciso... Nossa, que agonia. Pronto, agora sim. Eu vou apenas analisar. Pronto. Eu posso também centralizar ela. Colocar ela no 000. Beleza, consegui centralizar aqui o nosso cubo. E agora eu vou vir na opção aqui de duplicar ao longo da linha. Eu vou também, na verdade, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui porque aí ele vai ficar realmente centralizado agora. E agora sim eu consigo fazer sem problema isso aqui, pra ter certeza. Tá sempre centralizado aqui. Ai. Beleza, consegui. Mesma coisa agora pro outro lado. Bom, perfeito, aqui eu consegui fazer os meus cubos. E agora eu vou, partindo daqui, eu vou criar um 2D design. E aqui eu vou trabalhar
com os meus eixos, mas antes eu preciso criar um meio onde o imã vai ficar. Vou dar as mesmas coisas que eu fiz no outro. Perfeito. Agora eu consigo trabalhar os meus eixos, as mesmas opções que eu fiz nos outros 3 ímãs. Com a mesma opção aqui, eu vim para criar e eu preciso criar um que fique dessa forma aqui. Então vamos começar com da esquerda para a direita. Eu preciso fazer um para a direita. Então faço um para a direita. Agora eu preciso fazer um para cima. Mais um aqui eu preciso fazer para a esquerda. E um para baixo. Pronto. Aqui eu tenho as minhas coordenadas. O para direita, o para cima, o para esquerda e o para baixo. Bom, agora eu preciso para cada um dessas caixas que eu também preciso de mais nada dar a elas a propriedade de neodímio. E agora sim eu posso apenas vir pegar aqui uma caixa e colocar as medidas dela. Eu vou começar da caixa 4, porque aqui é mais fácil, ela tá para direita, então vou vir aqui em orientação e coloco direita. Aí direita, cima, esquerda. Baixo, aí direita novamente. Bom, agora sim eu tenho direita, cima, esquerda, baixo, direita. Direita, cima, esquerda, baixo, direita. Bom, em tese eu tenho tudo preparado agora para criar o meu setup. E o que eu posso fechar? Fazer aqui a minha simulação. Com isso eu posso pegar meu sistema e calcular agora o fluxo de linha. Com isso aqui eu tenho o meu fluxo de linha. Aqui eu tenho um campo que parte nessa direção e sobe. A mesma coisa aqui, ela parte nessa direção e sobe. Então aqui onde eu tenho para cima, eu vou ter essa concentração de fluxo. Essas linhas que vêm daqui sobe, essa aqui que vem daqui sobe e voltam, né? Já que quando elas sobem, elas sofrem essa influência deste aqui que está descendo. Esse aqui que está descendo faz com que essas linhas se conectem, já que ele é atraído para descer aqui. E quando eles descem, eles vão para a direita novamente. E aqui a gente tem essa mesma ideia, só que dessa aqui a gente tem como se fosse um efeito de borda aqui nesses últimos dois. E que eles saem pela direita e voltam para descer. Nessa que desce, uma parte vai para a direita, a outra parte vai para a esquerda, aqui como a gente pode ver. O fluxo fica se repetindo, e aqui ele sai para baixo e volta. E segue essa ideia de fluxo.
Podemos vir aqui e só tirar a visão dele. Novamente agora vamos calcular os campos aqui, dessa vez para o campo magnético. Aqui nós temos a ideia de campo e aqui nesses pontos a gente tem alta concentração de campo, porque são exatamente nesses pontos onde você tem essa mudança. Aqui embaixo, como você pode ver, ele vai para cima, e já que ele sobe na parte de cima aqui, você tem esses campos que se concentram aqui. A mesma coisa aqui, aqui ele recebe campos aqui de baixo, aqui ele fica mais forte. E a mesma coisa aqui. Os campos, eles vêm, os de cima, eles vêm nessa direção vindo para cá e fortalece essas partes aqui, tanto desse vetor quanto desse aqui. Esse aqui mais forte, já que os campos que estavam aqui vêm para esse e sobem e descem aqui. Podemos agora mostrar o terceiro e último aqui, as linhas de vetores que vão curvar o ponto. Aqui a gente pode ver claramente o que acontece. Elas entram por aqui e fazem esses caminhos, tá vendo? A mesma coisa aqui. Nesse caso, aqui ele tá entrando enquanto aqui ele tá saindo. Aqui ele sai para voltar para a peça, aqui ele sai pelo de cima, pela a peça que tá apontada para cima, o campo para cima, que faz com que ele entre aqui, já que ele tá apontado para fora, para sair, ele sai por aqui, volta. Esse aqui tá apontado para baixo, então ele sai por aqui. E esse aqui ele não tem muito um efeito, ele serve apenas para fortalecer esse ímã que está apontado para cima e fazer com que haja aquilo que vimos nos campos. Bom, eu vou dar continuação agora às nossas simulações da experiência número 3 de eletromagnetismo. Anteriormente fizemos aqui as simulações dos nossos ímãs, agora eu irei fazer as simulações de eletroímãs, que basicamente consiste em uma bobina que vai gerar um campo e uma linha de campo magnético. Aqui no relatório ele pede para que eu faça duas bobinas, uma em 2D e em 3D e outra em 3D, e que eu siga essas medidas que estão aqui. Eu faço parte do grupo E, então eu irei usar essas medidas aqui, eu irei fazer os cálculos aqui mesmo e decidir o tamanho exato dessas peças. Aqui ele também fala qual que é a bobina, ela é feita de cobre e tem uma corrente de 500 A. E aqui embaixo eu vou definir tudo certo, o material do meu bloco maior. Bom, continuando aqui, vamos agora ir para o Unsoft, mas antes a gente tem que ter ideia do que deve ser feito. Aqui ele pede para que a gente realize com um condutor perfeito antes, ou seja, o nosso bloco será feito com um condutor perfeito. Depois eu terei que realizar a mesma simulação com dois materiais paramagnéticos, com simulação para dois materiais diamagnéticos e ferromagnéticos, e repetir esses mesmos experimentos de vetor de campo magnético e entre outros. Acho que eu só vou ter um problema mesmo. Deixa eu fazer assim. Não devo ter esse problema. Provavelmente. Algo mais assim acho que funciona. Tem que ficar mais ou menos assim. Não posso deixar assim também. Não vai ter problema. Beleza. Bom, aqui vamos agora mexer no nosso projeto. Vou minimizar essa página aqui mesmo. Deixar assim. Bom, vamos agora aqui começar de tudo iniciar o nosso novo projeto. Já temos aqui um projeto. A gente pode só renomear ele para eletroímã mesmo. E bom, precisamos primeiro fazer ele em 2D. Então vamos aqui no eletroímã, vir em Project e inserir um Maxwell em 2D. A nossa peça primeiro será feita em 2D, igual estamos aqui, e igual pede no
aqui no nosso relatório. Dessa forma. Beleza, vamos começar aqui fazendo um retângulo. A gente pode fazer as medições dele depois. Aqui a gente pode vir aqui e podemos editar aqui. Editar aqui os tamanhos de cada medida. Bom, aqui vamos colocar em X uma distância de 9 vezes 25, que é a nossa medida, 225 milímetros. Já está em milímetros. Então X ele terá 225 milímetros. E em Y eu vou colocar na posição 00. Em Y a mesma coisa. Na real em Y é a mesma coisa. Isso. 225. Vamos dar a ideia. Ele vai mover provavelmente para cá, isso mesmo. Bom, essa é a distância que a gente tem. Esse vai ser o nosso retângulo, que será um condutor perfeito. Agora vamos fazer outro retângulo interno. Esse retângulo interno ele vai ter que ter uma distância tal daqui. A gente sabe que é um L, ou seja, 25 a posição dele para o eixo Y, no caso aqui, é 25 milímetros. A mesma coisa para o eixo X. Opa. E ele terá um tamanho de 3L, que vai dar 75 milímetros, na verdade. Opa, tinha que ter fechado ali. Eu mexi no retângulo errado. Então, vou mexer nesse. A verdade é que ele vai ser 8, né? 7 no caso. Um 175. Vamos ver assim. Agora sim. Beleza, agora sim a gente vai pegar esse retângulo e a gente vai dar um subtract dessa forma. E aqui a gente vai ter essa mesma ideia. Ele tá num vácuo, a gente desenha depois. E aqui a gente tem que... aqui ele vai ter um tamanho de 1. A gente deu esse tamanho, então não precisa se preocupar. E agora a gente precisa desenhar outra bobina aqui no meio. A gente pode também definir... Daqui a gente pode definir suas distâncias. Vai ser a mesma coisa, já que ele tem um 3L. Aqui a gente vai ter um 3L pra cá e um 3L pra cá, porque ele tá bem no centro. Então pode-se dizer que aqui a gente vai ter uma distância de 75. E aqui também, 75. Já de tamanho, ele tem 75 também. Vai ficar bem centralizado dessa forma. E aqui agora a gente consegue... separar ele na ideia dos materiais, né? Primeiro vamos aqui no nosso retângulo maior. Se a gente vir aqui em Assign Material e escrever Perfect Conductor, a gente vai achar o condutor perfeito. E a mesma coisa para o nosso retângulo aqui, o interno, que se a gente vir em Assign Material, a gente vai conseguir achar o Copper, que é de cobre, e a gente vai ter que dar uma operagem para ele. Se a gente vem aqui, a gente percebe que a gente precisa, né, de um sistema de análise e de um meio, né, por onde vai ocorrer esse aqui. A gente pode desenhar um retângulo
A gente vem aqui em Assign Button e vamos dar um Bellum nisso aqui. A Object Edges, agora sim, a gente vem aqui para dar um Bellum. Escrever e-mail. Vamos vir também a transparência dele, vamos colocar no máximo. Vou tirar um pouco do zoom. E aqui eu vou, assim, material, ele tem que estar no vácuo, então não está correto. Vai ficar dessa forma. Aqui a gente tem, né, o nosso sistema. Agora a gente precisa dar uma amperagem para esse aqui, para esse material. Se a gente vem aqui em Assign Stations, perfeito. Aí aqui a gente coloca os 500 ampere que ele pede. Ok. Bom, agora eu imagino que eu já tenho tudo preparado para poder fazer a simulação, né? Do vetor. Se a gente vir aqui, ele vai pedir apenas para a gente criar um setup de análise, e é o que a gente vai fazer. Clicando aqui, a gente consegue solve fields only e criar esse nosso setup. Precisa renomear. E pronto, já estamos tudo preparado para fazer a nossa simulação. Vamos começar a pedir para ele simular isso aqui. Pronto, terminou. Aí agora a gente pode vir aqui pegar todo o sistema e vir aqui em Fields direto e já fazer nosso fluxo de linhas aqui. Vamos colocar para todos os objetos e dar um down e ele vai dar o nosso fluxo de linha. Bom, como eu ia dizendo, aqui nós temos nosso fluxo de linha e já que demos apenas amperagem para o cobre de dentro, a gente percebe que temos uma corrente, um fluxo que funciona de forma senoidal, partindo do nosso cobre, e que obviamente esse fluxo de linha de amperagem vai ser muito mais forte lá, porque é lá onde eu tenho a nossa corrente. E como a gente pode perceber aqui, chegando na fronteira assim do nosso retângulo externo, que é o nosso condutor perfeito, a gente tem um fluxo de linha que ele é diferente, né? Porque enquanto os outros fluxos seguem de forma senoidal, esse fluxo ele segue o formato perfeito do nosso condutor, tanto interno, dá pra ver aqui, ó, tanto interno quanto externo. E isso é algo a ser observado. Bom, agora vamos apenas vir aqui e tirar ele da nossa visão para que a gente possa analisar agora o campo magnético. Vamos fazer as mesmas coisas basicamente agora, apenas para o campo magnético, por os objetos. E pronto, aqui nós temos o nosso campo magnético. E a gente consegue ver dessa forma. E a gente consegue perceber que dentro do nosso retângulo não há presença nenhuma, basicamente zero, igual aqui nas fronteiras de campo magnético. Enquanto ele vai saindo do nosso objeto, vai fortalecendo, como se fosse um efeito de bordas. E dessa forma a gente consegue ver que o campo nas bordas do nosso cobre, ele o campo magnético ele é muito mais forte. E dentro desse condutor, ele vai ter essa propriedade. Apenas dentro dessa área, que é a vácuo, ele vai ter uma presença muito maior de campo magnético. Como a gente pode ver ali, o pico é de 1,9 vezes 10 a terceira e em média 1 vezes 10 a terceira, ou seja, metade da ideia do nosso campo. E agora a gente consegue ver que no condutor ele não possui campo nenhum, é como se fosse ele não impede totalmente, dá pra ver que o campo saia, ou seja, esse aqui não funciona como um ferro doce que impediria que o campo passasse. Mas nesse caso aqui ele passa sem problemas, o campo ele não fica preso apenas no interior. Bom, se agora nós vimos aqui, vamos fazer a mesma coisa só para tirar ele da nossa visão. E eu espero que eu não tenha feito isso por retângulo.
Pronto. Agora vamos vir aqui, Fields, novamente, H, e agora vamos analisar os vetores do nosso campo magnético. Vindo aqui em todos os objetos, dá um OK, e aqui a gente tem uma amostra de como fica o nosso vetor campo magnético. Só sair aqui. Tá. Aí aqui a gente consegue ter uma ideia de como funciona. E esse formato, né, que é bem impressionante. Eu acho que eu só vou conseguir simular a passagem dele quando fizer o desenho 3D. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de como funciona. E vindo aqui a gente pode ver que ainda possui uma certa corrente, um certo vetor de campo, mesmo fora do nosso condutor, e principalmente dentro, e acontece a mesma coisa que a gente viu na intensidade de campo, que é o H. Nesse caso aqui é o H, intensidade de campo. A gente consegue ver que no interior ele é bem mais fraco, e nas bordas ele tem um efeito onde ele chega no seu pico, que é o mesmo pico de quando a gente viu o campo. E vai tendo essa fórmula circular aqui em volta de todo o objeto, mas isso por causa da regra da mão direita também, já que a nossa corrente está apontada para cima. O nosso campo ele vai girar em volta dessa corrente, igual nesse caso aqui. Se ela tivesse apontada para baixo, ele giraria no sentido contrário, né? Isso aqui é uma prova de que está correto, baseado nos nossos dados que nós colocamos, e conseguimos ter uma ideia de quanto ficou o valor máximo do nosso campo. Continuando agora a nossa simulação do nosso Electron em 2D, seguindo o relatório, nós vamos agora mudar o material do nosso condutor. E como ele pede aqui no experimento, precisamos realizar uma análise agora com 2 materiais paramagnéticos. Então, vindo aqui, a gente vai poder pegar essas simulações e vamos deletar elas, porque a gente vai alterar. E vamos vir aqui no nosso condutor perfeito. Nosso material que é o condutor perfeito. Vamos vir em Assign Material e vamos começar agora com os paramagnéticos. Primeiro vamos colocar o alumínio. Se colocamos aqui o alumínio como material, é um material paramagnético. Agora a gente vai fazer o que? Vamos vir aqui e vamos ter que fazer toda a simulação novamente. Acho que nada que vai demorar muito. Pronto. E vamos novamente pegar todo o sistema e fazer aqui o fluxo de linhas. Nada que altere muito. Mesma coisa aqui. Vamos agora fazer a nossa densidade de campo magnético. Ele fica dessa forma. E agora por último os nossos vetores do campo magnético. Dessa forma, igual eu expliquei anteriormente, essas linhas de campo elas vão fazer uma volta em espiral, uma volta circular em torno da corrente que está apontada para cima, nesse sentido 2D. E obviamente ela é mais forte onde nós temos aqui o nosso material que está eletrizado, que é o cobre, que é um material diamagnético, e nós vamos testar ele quando formos testar os diamagnéticos. Vamos agora testar com outro material. Vamos vir aqui novamente e vamos dar outro Assign Material e vamos para o outro paramagnético, que vai ser o magnésio. E novamente vamos vir aqui para ele fazer a simulação. Simulação feita, podemos novamente testar aqui o material. E vamos fazer isso para mais 4 tipos de materiais.
em tese as linhas de campo aqui não variam tanto para paramagnético, né, já que é a mesma ideia de material. Provavelmente vamos ter algo muito parecido com o alumínio. Vamos notar essa diferença maior nos ferromagnéticos e nos diamagnéticos. Aqui, como a gente pode ver, uma ideia parecida. Com o que tínhamos no alumínio. Vamos novamente vir aqui. Mudar o material. Agora vamos testar com 2 diamagnéticos. Primeiro vamos tentar testar o Cooper, que é o cobre. Vamos vir aqui e testar. Simulação feita. Novamente vamos vir aqui. Testar o campo magnético. E aqui a gente já notou uma pequena diferença na carga. Segue os mesmos princípios, mesmo que mude o tipo de material. Vamos testar agora o campo, os vetores da densidade de campo magnético. Os mesmos princípios. Vamos agora testar com silver. Acho que teve uma certa diferença aqui no centro. Agora vamos para os ferromagnéticos, que eu acho que é onde perceberemos a maior diferença. Para começar com o ferromagnético, vamos começar com o ferro. Simulação feita, vamos fazer o mesmo processo que fizemos para todos os outros. E aqui podemos notar uma grande diferença, né, dos outros materiais testados, já que o material ferromagnético, quando exposto a um campo magnético, ele se manta quase que automaticamente completamente, e ele gera um campo nele mesmo muito mais forte do que o campo induzido que está sendo gerado pela corrente aqui no caso. E como a gente pode ver, a corrente ela existe nessa parte que antes era toda azul, era quando tinha um campo que era, né, perto de zero. Aqui ele também é bem próximo de zero, mas ele existe um campo produzido aqui, mas que não é comparado ao ferro magnético. Como a gente pode ver, ele possui um tamanho, uma intensidade, um módulo muito maior, um módulo de vetor muito maior do que o que é gerado pelo próprio cobre aqui que está carregado com a corrente. Como a gente pode ver aqui, ele fica basicamente completamente magnetizado, e isso aqui gera basicamente o ímã. Vamos testar agora com outro material ferromagnético, que nesse caso, deixa na verdade, antes de mais nada, vamos ver aqui as linhas dos vetores para a gente ter uma ideia também. Aí, ó, como a gente pode ver, por se tratar do ferromagnético, ele basicamente a maior densidade, né, a maior intensidade do vetor vão estar localizados aqui no próprio material, que, como foi dito anteriormente, ele segue nesse sentido baseado na regra da mão direita, quando se trata de uma corrente que está para cima.
Se eu colocasse a corrente no sentido contrário, as vetores apenas trocariam de direção. E, por se tratar de um material ferromagnético, ele fica imantado, como a gente consegue perceber aqui. Vamos testar agora com outro material ferromagnético, que vai ser o cobalto. Pode ser o cobalto. Pode ser qualquer outro material ferromagnético também. Vamos aqui fazer nossa simulação. E agora podemos novamente. Opa. Imagina que a gente vai ter uma resposta muito parecida, só que mais fraca, porque o ferro ele é um material mais ferromagnético do que o próprio cobalto, entendeu? Ele é mais forte. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um campo que é baseado em todo o material, já se trata de um material ferromagnético, mas ele não é tão forte quanto o próprio ferro em si, já que o ferro ele é bem mais poderoso. E a gente tem a mesma ideia. Se fizermos agora tentarmos visualizar os vetores, a gente vai ter os mesmos vetores nos mesmos sentidos e direções, mas um pouco mais com uma intensidade menor, né? Eles não vão ser, tá vendo? Eles não vão ser tão fortes quanto era no ferro mesmo, já que o ferro se trata de um material que é um material muito mais ferromagnético que o cobalto. Podemos também tentar visualizar agora as linhas de campo, já as linhas de fluxo, para ver se a gente tem alguma variação. E aqui a gente consegue perceber, provavelmente no ferro a gente teria essa mesma ideia das linhas de fluxo, mas que elas se concentram no material, como foi dito anteriormente, e ficam nele mesmo, já que ele meio que absorve essas linhas e deixando ele imantado, basicamente gerando assim um imã. Terminando aqui agora a simulação do nosso eletroímã 2D, vamos passar agora para o 3D. Vamos aproveitar essa nossa simulação que fizemos aqui em 2D, já que se trata da mesma geometria, e vamos apenas vir aqui em Maxo 2D e Create a 3D Design, que aqui a gente vai poder criar um design em 3D. Pronto, aqui nós temos o nosso material em 3D. Agora aqui a gente vai poder preparar a nossa simulação. Se a gente vir aqui para ele fazer uma validação, ele vai ver que ainda não temos as nossas excitações. Realmente aqui vindo no 3D a gente não tem essas excitações, essas fronteiras, né? Vamos vir aqui no nosso material em si e vamos dar a excitação no nosso material de cobre. Antes de mais nada, vamos vir aqui onde a gente definiu como cobalto pelo material antigo e vamos agora colocar novamente como Perfect Conductor, para a gente poder fazer toda a análise novamente, só que dessa vez desde o início. Eu vou colocar esse aqui para poder fazer toda a análise novamente desde o início. Vamos agora definir a nossa corrente. Primeiro vamos apertar com o botão direito aqui, cenário selecionado, e vamos em Select Face, ou a gente aperta simplesmente F. Aqui a gente vai poder selecionar as faces que a gente quer. Vamos vir aqui para a face inferior e vamos selecionar essa face inferior. Vim aqui, a gente vai em Assign Station e corrente. A gente vai definir aqui uma corrente. Como estava aqui no relatório, a gente vai definir uma corrente que não fala corrente. A. Vamos vir aqui, então vamos dar o valor de 500 A para essa corrente e o vetor dela tem que estar apontado na direção do eixo Z. Vamos fazer agora a mesma coisa, deixa eu só dar uma olhada, certo? A mesma coisa agora para essa face superior, vamos fazer a mesma ideia.
aqui, vamos dar outro de 500 ampere aqui e vamos dar um reverse swap direction para que eles tenham a mesma direção e sentido do vetor que colocamos na face oposta, e vamos dar um OK aqui. A gente já tem a maioria das validações, vamos apenas dar uma análise setup aqui para criar um setup, solve fields only, que a gente quer apenas os campos, e agora a gente pode fazer a análise do nosso material aqui completo. Vamos vir aqui para ele fazer um setup, iniciar aqui uma simulação. Vamos pegar aqui agora todo o material. Ignorando o meio, a gente vai ter aqui o nosso fluxo. Vamos beleza? Aqui a gente consegue ter uma ideia de como funciona. Eu vou dar uma transparência baixa com esse material só para a gente conseguir ver. As linhas aqui. Dentro do material a gente pode perceber que não possui linhas de campo. E não possui campo magnético dentro do material, que é o nosso condutor perfeito. Já na área entre ele e o nosso material que está carregado com corrente, a gente possui esse campo e fortemente dentro do material ainda. Agora vamos fazer essa simulação para outros materiais. Indo aqui, a gente vai conseguir agora, apenas vamos criar as linhas de campo, os vetores do campo. Aqui a gente tem um vetor tridimensional, mas não é muito diferente do que a gente viu no 2D, apenas que agora ele é dito no eixo Z, né? Então ele tem sua camada no eixo Z, fica nessa forma cilíndrica, e a gente consegue ver aqui como funciona as linhas de campo, que seguem o mesmo princípio do 2D, né? Só que agora em 3 dimensões a gente consegue perceber como que o material que é carregado eletricamente funciona quando ele gera esse campo induzido, e como é que ele altera no meio. Ele funciona dessa forma. E isso aqui, né, também explica o motivo dos motores de bobinas carregados com elétrico e induzido por um ímã funcionam. Agora vamos apenas mudar os materiais que a gente vai usar no nosso condutor. Podemos agora vir aqui e deletar esse campo. Vamos agora mudar o material. Aqui em Assign Material, vamos fazer todo aquele processo novamente, mudar para os mesmos materiais, começando pelo alumínio, que é o material paramagnético. A ideia é que os materiais paramagnéticos eles não interagem muito bem com ímãs. Então, se a gente fazer aqui uma simulação, a gente vai ter uma ideia de como isso funciona. Fazemos agora os mesmos processos para descobrir o campo. E aqui a gente já tem uma ideia. Eles não funcionam muito bem, por isso que a presença do campo ali é muito fraca. Mas você pode ver que há sim um campo existente, diferente de um condutor perfeito, né? Já que ele conduz perfeitamente, ele não é carregado de campo magnético. Mas muito diferente do que a gente vai ver nos ferromagnéticos. Quando a gente carregar eles, a gente vai perceber uma diferença muito maior. Mas aqui a gente ainda percebe que o princípio permanece, mas que dessa vez, dentro do material, você tem sim um campo. E já no condutor perfeito a gente não tinha esse campo, ele não se espalhava, e fora era completamente zerado. Ele basicamente funcionava como um ferro doce, que isolava completamente que o campo saísse do material. Já nesse caso não,
se tratar de um material paramagnético, ele permite com que esse campo consiga sair desse condutor perfeito. Vamos agora calcular o vetor de linhas de campo. Aqui já tem uma ideia. A gente consegue ver que dentro do material a gente tem bem mais vetores. E daquela mesma forma ele funciona aqui. Deixa eu tirar essa opção. Ele funciona aqui como o outro, mas dessa vez agora a gente tem que, dentro do nosso condutor, linhas de campos que mesmo sejam muito fracas ainda existe, mas que não é influenciada facilmente por um ímã, já que elas são bem fracas, muito diferente do ferro magnético que a gente vai ver mais pra frente. Vamos agora fazer a simulação para outro material, que vai ser outro material paramagnético, que vai ser o magnésio. E a gente vai ter uma simulação bem parecida. Vai ressaltar que mesmo sendo ambos sendo materiais paramagnéticos, um vão ter mais capacidade de absorver o campo do que o outro, como a gente viu a diferença do ferro para o cobalto. Simulação feita, a gente pode vir aqui e perceber agora as linhas de campo bem diferente. Se comporta como onda. Podemos perceber aqui e mantivemos o princípio dos paramagnéticos. Dentro do condutor ele ainda é muito fraco, mas ele ainda assim permite com que o campo saia. Vamos agora ver os vetores, provavelmente vamos ter algo característico também. Bom, aqui a gente manteve bem menos vetores do que a gente tinha antes e bem mais fraco do que no alumínio, né? Como eu falei anteriormente. Então quer dizer que o magnésio ele ainda é bem mais fraco do que o outro material, que é bem mais fraco que o alumínio. Vamos agora testar materiais que são diamagnéticos. Vamos começar pelo cobre. Ok. E aqui temos uma forma bem diferente de tratar o campo. Ele ainda possui as mesmas características sempre, e dessa vez aqui dentro do material é bem mais fraco do que o paramagnético, que é a características dos diamagnéticos. Pode ver aqui, a gente tem essa característica, né? Aqui ele ainda chega até ser bem menor do que quando eram, mesmo que muito pequenos ainda fossem os paramagnéticos, os diamagnéticos conseguem ser menores ainda. Vamos agora testar com outro material.
que vai ser a prata. Mesmas características. Analisando o vetor, a gente consegue ver com mais facilidade a intensidade do campo. Ele mantém uma faixa parecida. E aqui fora ele ainda mantém. Ele permite que passe material. Vamos ver agora os ferromagnéticos. E que a tendência seja que o campo se concentre completamente dentro do material que vamos colocar. Vamos começar pelo ferro, que é um material que tem a tendência de aumentar em muito a intensidade do campo quando simulado e quando exposto a esse tipo de situação. Então, quando fizemos aqui a simulação, vamos perceber que a tendência é que o campo se concentre completamente no material, com uma intensidade muito maior do que nos outros materiais que vimos. Aqui a gente consegue perceber a intensidade bem mais alta do que aqui vimos. Não possui campo fora e nem nas áreas internas entre. A gente pode ver aqui. Dessa forma, podemos agora ver os vetores. E aqui a gente percebe que eles se comportam como vimos no mesmo cenário 2D, só que agora com vários níveis de vetores. A mesma coisa agora para o cobalto, só que no cobalto a tendência é que ele não tenha uma intensidade tão forte como a gente tem no ferro. Novamente, como a gente pode ver, a gente tem intensidade muito mais fraca, muito mais baixa do que a gente tinha no ferro, mas ele ainda mantém o mesmo princípio, se tratar de um material ainda ferromagnético. Aqui, analisando os vetores, a gente percebe que ele ainda que esses vetores eles possuem o mesmo princípio, seguem uma linha uniforme e que se opõem a um ímã, basicamente. Então a tendência dele é que na real os ferromagnéticos eles se atraem muito mais facilmente a um ímã e são usados para esse princípio principalmente. Bom, essa aqui é a simulação do eletroímã e vamos dar seguimento às nossas simulações. Bom, dando continuidade aqui às nossas simulações, vamos agora para a simulação do torque magnético, em que a ideia consiste em realizar a simulação do torque de um ímã de neodímio à presença de uma bobina eletrizada. Vamos agora vir para o nosso soft. Eu dei uma adiantada e já criei aqui o nosso projeto com o Maxwell 3D, e aqui a gente vai dar início ao projeto. Bom, acredito que se vimos aqui para podermos desenhar essa bobina, podemos vir aqui e desenhar em volta do lado Z, vindo aqui escolhendo um torus na origem. A gente pode dar um tamanho de 1.5 dessa forma tá bom. Isso aqui não importa muito. Vamos agora, a gente vai criar aqui no centro uma caixa, uma box. Dessa forma.
Bom, criada a caixa, vamos vir aqui agora dar os materiais. Para nossa caixa a gente vai dar uma tonelada de NTFE30, que é neodímio. E para nossa bobina, né, ela precisa ser de cobre. Bom, perfeito. Vamos vir aqui na caixa e vamos procurar a opção de Rotate, para que ele apenas fique dessa forma inclinada. Bom, aqui o que vamos fazer é o seguinte: vamos agora selecionar aqui a nossa bobina, apertar com o botão direito aqui nela, vir em Edit, em Surface Section, e vamos criar uma seção no eixo XZ dessa forma. Selecionar essa seção que a gente criou, vim aqui novamente em Edit, dessa vez em Boolean e Separate Bodies, para a gente poder criar dois corpos diferentes. Essa aqui é o jeito para a gente poder criar corrente dentro dessa bobina, já que ela faz parte de uma geometria fechada. A gente faz dessa forma. Uma dessas duas seções que nós criamos, nós podemos apagar. Essa aqui que a gente não vai usar, a gente só precisa de uma. Com essa seção aqui, a gente pode selecioná-la, vir aqui em Assign Station e corrente. E aqui a gente pode gerar uma corrente nela. Bom, e aqui nas correntes a gente pode dar um valor 100 amperes, que é a amperagem que ele dá no vídeo. Aqui a gente dá um OK. E agora vamos vir aqui na nossa caixa, e vamos vir aqui em Assign Parameters Torque. Aqui a ideia é que a gente crie um torque. A gente vai escolher no eixo Z mesmo, positivo, e vamos dar um OK, virtual. Dessa forma a gente tem a maioria do nosso sistema pronto. O que precisamos é, primeiro, antes de mais nada, criar um meio. Vamos vir aqui na opção de Region e vamos criar aqui um meio. Vamos dar um valor de 100, senão vai dar um meio muito grande. Dessa forma a gente agora precisa criar um setup de análise. Vamos vir aqui em Análise Setup, vamos colocar um valor de 0.5 aqui. E em convergência vamos colocar um valor de 40% e vamos dar um OK. Bom, dessa forma a gente já tem todos os nossos parâmetros concluídos e podemos agora fazer a análise. Podíamos vir aqui com a análise ou podemos vir aqui para ele fazer uma análise total mesmo, que é bem mais efetivo. Bom, terminada a nossa simulação, podemos agora analisar os resultados. Se a gente vir aqui na aba de análises e no nosso setup, apertando com o botão direito, a gente pode vir aqui na opção de Solutions. E aqui ele vai nos dar o valor do nosso torque, que chega nas casas do nano. E é um valor bem razoável de Newton por metro, baseado no objeto que nós temos, já que ele tem chega nas casas muito pequenas de milímetros. Então, como a gente pode ver aqui, os materiais eles beiram os poucos milímetros, não chega nem a ser 1 milímetro em si, né? Tanto na caixa quanto no nosso torus em si, como você pode ver, ele tem um raio de 1.5 milímetros. Então esse valor ele é bem razoável para o que a gente por nossa geometria. Claro que se a gente fizesse uma geometria que pudesse chegar a metros ou até mais de 500 milímetros, por exemplo, a gente teria um valor que é bem mais considerável. Mas esse valor para essa geometria é razoável. Vindo aqui em convergência, a gente pode vir aqui na opção de plot. E aqui a gente vai ter uma ideia de como funcionou a energia de delta baseado no número de passos da nossa simulação, do nosso torque. Se a gente vir aqui, a gente pode vir em Scaling e de linear passar para log. A ideia é que a gente aqui, depois de um período, a gente tem uma curva sutil da nossa simulação. Dessa forma, como a gente pode ver, a energia delta ela vai caindo de forma suave e não possui uma variação muito brusca, mostrando assim a ideia do nosso torque. E é isso que eu tenho para apresentar a vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, e agora eu irei fazer muito obrigado a todos vocês que assistiram, uma curva sutil. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram e tenham uma boa noite.